Bom dia, 7 de agosto, semana de Dia dos Pais. Vamos fazer a nossa leitura hoje, que é o tema Você é abençoado. Nosso tema de hoje, você é abençoado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Você já ouviu falar que todas as bênçãos de Jesus para nós foram conquistadas na cruz? Na cruz, vida e abundância foram conquistadas. Jesus morreu na cruz, libertando-nos da maldição, para que possamos receber as bênçãos do reino. Quando Deus abençoou Abraão, declarando: Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Deus o fez dando como garantia seu próprio nome. Não foi preciso assinar um contrato ou algo parecido, pois se Deus falou, ele cumprirá. O que poderia ser mais poderoso do que essa promessa? Como bem sabemos, por meio de Abraão, todas as nações da terra são abençoadas. Assim, essa mesma promessa está sobre nós. Contando, é claro, que firmemos com o Senhor o mesmo compromisso que Abraão firmou. Podemos receber essa mesma promessa pela fé, pois o justo viverá da fé. Para fazer a fé funcionar, precisamos fundamentá-la em algo que sabemos ser verdadeiro: Cristo Jesus. Ele é quem garante essa verdade e o cumprimento dessa promessa em nossa vida. Hoje é um excelente dia para, quando você for orar, reivindicar pela fé ao Senhor a realização das suas promessas. Se você fosse receber uma herança com o seu nome no documento que garante o acesso aos bens, mas não fizesse uso do documento que lhe garante o direito de apropriação, de nada adiantaria. Então, acesse as bênçãos do Senhor por meio da fé, pois, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, você é abençoado. Entenda que a fé é para ser praticada. Isso é tudo que Jesus espera. Palavra do dia, fé. E aí vamos ler Efésios 1. Efésios é Novo Testamento, se alguém quiser acompanhar. Depois de Gálatas. Então, lá em Efésios, epístola escrita por Paulo. Bênçãos em Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os primeiros
nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vamos estar depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa. Qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-os à sua direita no céu, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas em seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Então aqui, o que eles estão falando, né? O que Paulo trouxe aqui? Sobre as bênçãos em Cristo, né? As bênçãos em Cristo. O versículo que a gente leu do devocional é 1:3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? E aí fala um pouco dessa questão da paternidade, né? De que somos filhos, né? E um filho hoje, quando a gente tá com nossos filhos, acho que todo mundo aqui é mãe já. Sim, todo mundo aqui é mãe. Quando a gente tá com os nossos filhos, eles não precisam ter formalidade para nos pedir as coisas, né? Eles não têm vergonha. A gente não tem vergonha de pedir as coisas para os nossos pais, né? A gente chega e pede. A gente pode ficar um pouco acanhada, um pouco, né? Ainda mais quando for um dinheirinho. Mas a gente não tem vergonha de pedir. A gente se sente o quê? Dentro de um espaço confortável, dentro de um espaço seguro, minimamente seguro, né? Onde a gente vai poder contar ali o nosso problema, o que está acontecendo, ou simplesmente pedir aquilo. Às vezes não precisa nem ser um problema, é só chegar e pedir e acessar, né? Então ele fala, se você tem por direito uma herança, mas você não tem aliás, você tem o documento, mas você não usa o documento que lhe dá aquele direito para pedir, você não vai acessar a herança, né? Você não vai ficar ali esperando a herança vir se você não vai fazer solicitação daquilo, pleito daquilo, né? Então é isso que tá querendo trazer para nós aqui, né? Que nós já somos abençoados, né? A palavra de hoje. Nós já temos todas as promessas feitas por Deus a Abraão, né? Quando ele pediu para Abraão sair da terra dele e seguir para uma outra terra que ele iria abençoar, né? Desde que Abraão se colocasse nos caminhos que Deus queria. Desde que Abraão cumprisse o que era o chamado dele. Ele seria um pai de multidões, né? Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. E Abraão sai da terra dele, né? Sem rumo e sem direção. Então é o que a gente fala às vezes, assim, eu sei o que eu tenho, eu sei o que é para fazer, mas eu não sei o como, né? E é o que eu penso e o que eu vejo através do pouco que eu estudo. O como ele acontece quando você está no movimento. Você precisa saber o que você tem que fazer. Quando você começa a fazer, o como ele vai acontecendo.
né? Deus vai te preparando, Deus vai te capacitando e Ele vai mandando mensagens picadas, vamos dizer assim. Ele não dá uma mensagem e mantém a conexão ali na mensagem com você. Ele vai te dando visões, ele vai te dando instruções ao longo do caminho de como fazer. Então, às vezes a gente não faz porque a gente não sabe como fazer. E aí a gente nem começa a fazer o que tem que ser feito, né? Então, quando eu decidi fazer isso daqui também, eu falei assim, Deus, eu tô fazendo pra mim, tá sendo bom, né? Eu tenho aprendido mais, cada vez mais. E como que a gente aprende mais? Ensinando, né? Então, tudo que você aprende e que você replica conhecimento, hoje dentro das empresas, os profissionais mais experientes, que são os profissionais expertises, são aqueles profissionais que já são ou um líder, né? O que acontece com essa pessoa? Ela entra dentro da empresa sem saber trabalhar. Ela vai aprender a trabalhar dentro daquela empresa, ela vai aprender sobre o sistema, ela vai aprender sobre cada coisa que tem ali dentro daquela empresa. E aí, o que acontece com o ciclo natural de um funcionário? Ele começa a ensinar as pessoas que estão chegando. Então, chega uma pessoa, ele está ensinando. Com isso, ele não está dividindo o conhecimento dele. Pelo contrário, ele está aumentando. Por quê? Quando você ensina, você aumenta o seu conhecimento, você aprende coisas novas, né? Através do ato de ensinar. Então, às vezes, quando eu faço uma leitura só para mim, eu tenho uma mensagem. Quando eu começo a explicar para vocês, eu começo a ter outra visão. Eu começo a ter outra clareza. Então, quando eu falei assim, vou começar, eu não sabia como ia ser. Tanto que a gente já mudou o formato diversas vezes, né? A gente vai fazendo da forma com que a gente consegue falar com as pessoas, que as pessoas também adquiram o hábito de fazer a leitura devocional todos os dias e de dedicar as primeiras horas do dia para Deus. Então é isso, o como ele vai acontecendo no caminho, mas nós temos que lembrar que nós somos herdeiros da graça de Deus, né? Então essa palavra de Efésios, ela nos traz isso, né? Essa lembrança de que nós não precisamos pedir permissão para acessar a graça, de que nós podemos ter livre acesso ao Pai, assim como nós temos com o nosso Pai terreno, com os nossos pais terrenos, né, aqui na Terra. A gente tem o livre acesso, a gente pode pedir a bênção a qualquer momento, sem vergonha, né? Então, às vezes a gente está fazendo uma oração e a gente fica um pouco tímido para falar, né? Porque talvez a gente não se ache tão digno de receber aquele presente, aquela graça. Fala, nossa, mas o que eu estou fazendo para Deus para eu pedir isso, né? Mas a gente sempre tem que pensar que nós somos filhos, primeiramente. E se nós, que somos mães e pais aqui na Terra, tudo que o nosso filho nos pedir, a gente quer dar, a gente quer fazer, porque não Deus, que é muito melhor que nós, vai querer fazer para nós, né? Só que ele só tem uma visão mais ampliada das coisas, né, do que a gente aqui. Ele sabe o que é bom pra gente ou não. Assim como a gente que já tem um tempo também de vida, né, uma caminhada, sabe o que é bom para os nossos filhos ou não, né? Quando a gente vai dar as instruções para os nossos filhos, a gente sabe que aquilo que a gente está falando para eles não fazer, não, porque não vai ser bom para eles. Mas Deus tem uma visão muito mais ampliada, né? Porque eu escutei uma vez assim, que se a mãe de José do Egito soubesse o que ele ia passar até chegar governador, ele nunca tinha saído da casa dele para levar, né? Porque imagina essa mãe querendo proteger o filho de ser jogado numa cova pelos irmãos, de ser vendido como escravo pelos irmãos. Acho que se a mãe dela soubesse, a mãe dele soubesse, né? O pai dele, que pediu para ele lá ver onde os irmãos estavam, soubesse de todo o processo que ele passaria para ser governador do Egito, teriam poupado ele desse sofrimento, né? Mas Deus não. Deus coloca o processo que é para nós passarmos por aquilo, porque aquilo vai nos preparar, né? Então é isso. Ontem a gente foi na apresentação da Escola das Crianças, do Dia dos Pais, e o diretor falou uma coisa que fez muito sentido para mim, assim, eu vou levar para a vida e eu já quero compartilhar, porque eu achei uma analogia muito sensacional. Então ele falou assim, quando um filho nosso pede um presente, né, que nem a Marília tá pedindo um tablet,
E eles desejam aquilo, falam, eu quero um tablet, eu quero, ou qualquer outra coisa que seja de um valor mais alto, né, para você adquirir um videogame, o que eles querem lá. E aí você rala, você faz as suas economias, você vai lá e compra aquele negócio e dá. Quando você dá, é aquela euforia, né? É aquela sensação de conquista, de merecimento, os hormônios lá da dopamina são ativados, né? Só que aquilo, com o tempo, o que vai acontecendo? Ele vai se depreciando, né? Aquilo vai passando, daqui a um pouco já estão reclamando do tablet, falando que aquilo não presta, né? Ah, já saiu outro mais moderno, eu não quero mais esse. Então, os presentes que a gente dá para os nossos filhos de valor terreno, né? De valor que a gente compra, eles acabam aquela sensação de que o meu pai me deu, aquilo é valioso para mim, né? E o que é o inverso disso que a gente pode dar para eles? São as experiências, né? Então, quando a gente faz uma viagem, quando a gente faz um momento de família, quando a gente vive um momento que vai ser especial, aquele momento, por mais que às vezes venha a ter dentro daquele momento alguma situação que não foi legal, ou que a gente passou algum perrengue juntos, conforme os anos passam, aquele sentimento ele vai aumentando dentro dos nossos corações. Então, hoje, se a gente for olhar para as experiências que a gente viveu na nossa infância, né, com os nossos pais, é a mesma experiência que a gente está causando hoje nos nossos filhos. Então, o valor agregado dessas experiências são muito maiores do que qualquer presente que a gente possa comprar, né? Então, às vezes a gente escuta assim, o pai falando, mas não te falta de nada, eu te dou de tudo, você tem de tudo, né? Muito mais em famílias mais de poder mais aquisitivo, né? Maior, acha que o pai e a mãe têm que trabalhar para dar de tudo para um filho, né? Para dar todos os brinquedos que o filho vai pedir, para dar todos os desejos de um filho, né? Que é o que a gente vê muito hoje, isso na sociedade. E aí, quando o filho vai estar com algum problema ou está enfrentando alguma crise, alguma situação, né? Crise de ansiedade, de depressão, fala, mas eu não entendo por que esse menino passa isso, porque tem de tudo. E o individualismo? E as experiências? Será que esse pai e essa mãe têm gerado experiência com essas crianças, né? E a experiência não é você ir viajar para o lugar mais legal. A experiência é desde você sentar no tapete da sala e jogar um jogo de tabuleiro até você fazer coisas que vai envolver mais dinheiro, né? Numa experiência maior. Mas a experiência é você doar o seu tempo. É você doar o seu tempo e gerar memórias para aquele momento. E eu achei que, assim, é isso que todo mundo precisava escutar e que todo mundo tem que passar a fazer. Não é o que você está dando, é o que você está doando, né? É o seu tempo, é a sua dedicação, é a memória que você está construindo com eles, né? Às vezes eles vão lá na casa da minha mãe e eu vejo minha mãe jogando queimada com eles, jogando os brinquedos que mestre mandou. Isso são experiências, são memórias que quando eles crescerem, eles vão lembrar, minha avó fazia isso comigo. Quando a gente ia na casa da minha avó, era assim. Quando eu ia na casa da minha avó, era assado. Experiências que eles vão criando, emocionais. E aquilo vai ficando dentro do coração num lugarzinho especial que a gente tem, né? Que a gente vai acessar lá na frente, quando a gente tiver maior. Eles, no caso, né? Vão acessar lá na frente. Assim como a gente acessa hoje as nossas experiências, né? E tem esse sentimento. Agora a boneca da Barbie que a gente ganhou, a gente não lembra, não sabe nem onde tá. Então é isso, eu achei fantástico o que ele falou. E vou levar pra minha vida, assim, sabe? E aproveitar todo momento que a gente estiver junto, tentar tirar pelo menos uma hora do dia ali pra ser uma hora inteira. Não dá pra ser o dia inteiro, gente, porque não é flores, não é flores, né? A gente tem as nossas preocupações, tem os nossos deveres, mas que seja meia hora de entrega absoluta ali, sabe? É isso. Amém? Então, somos todos abençoados, né? Temos que acessar toda a graça de Deus na nossa vida e saber que somos filhos amados e que tudo o que quisermos, né, nós vamos pedir,
Se a gente vai ter, aí é Deus quem sabe o que a gente vai ter e qual o momento que a gente vai ter. Mas nós não podemos cansar de pedir e buscar que Ele nos dê a visão, o entendimento e a sabedoria para aquilo que a gente deseja. Amém? Obrigada, pessoal do YouTube. Tenham uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Nos vemos amanhã aqui às 7h30 da manhã. Um abraço.